ideia de se somos uma igreja que é triliça ou se uma igreja que é videira. Ou até melhor dizendo, né? Porque toda igreja tem que ter um pouco de triliça e toda igreja tem que ter um pouco de videira. Se nós estamos conseguindo equilibrar aqui em nossa igreja o trabalho da triliça e o trabalho da videira, né? Então a gente tem algumas pessoas novas aqui hoje, então vou explicar a ideia de triliça e videira. A triliça é aquilo que dá sustentação para que os ramos da videira eles possam crescer, não tocando no chão e conseguir frutificar. Todas as vezes que a gente vai num parreiral, a gente consegue ver que quando a ponta ali, o broto, né, que vai nascendo e vai de alguma forma crescendo, ele encosta no chão, aquilo atrapalha o crescimento. A poeira, o lodo, a lama, aquilo acaba prejudicando o ramo de crescer. Então o agricultor ele vem e ele lava a ponta ali para que ela não mofe, para que ela não estrague, e ele vai colocando então uma sustentação que é a triliça, para que ela possa continuar crescendo e que ela possa continuar desenvolvendo. Chega a época da poda, então ele poda a videira a fim de que ela possa crescer e produzir ainda e dar mais frutos. Nós como igreja estamos sendo desafiados nesse tempo a exercer aquilo que Deus quer que nós exerçamos enquanto videira e exercermos aquilo que nós devemos exercer enquanto triliça. O grande problema é que quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente vê que a gente está muito parado no trabalho da triliça e não estamos muito preocupados com aquilo que é trabalho de videira. No nosso dia a dia, a gente gasta muito tempo no trabalho de triliça e a gente deixa a desejar no trabalho de videira. E por que isso acontece? Porque fazer o trabalho de triliça é mais fácil do que fazer o trabalho de videira. Porque fazer o trabalho de videira exige de nós tempo de oração, exige de nós se comprometer com a vida do outro, exige de nós algumas responsabilidades que geralmente a gente não quer ter, porque vai mexer com a nossa agenda, vai mexer com as nossas prioridades, vai mexer com aquilo que de alguma forma é sagrado a nós. Fazer o trabalho de triliça é mais fácil, porque ele é mensurável. Eu vou colocar 40 cadeiras ali dentro para a gente poder daqui a pouco ter um culto, né? Então eu vou lá, conto as 40 cadeiras, venho aqui e arrumo as 40 cadeiras. Isso é a estrutura, é a triliça para que essa videira possa entrar e possa prestar um culto a Deus. Colocar 40 cadeiras aqui é fácil, o difícil é a gente conseguir colocar 40 pessoas. E aí o trabalho da videira é como nós podemos influenciar a vida de pessoas, como nós podemos trabalhar na vida dessas pessoas, a fim delas reconhecerem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tributar a Ele um verdadeiro louvor, e a gente fazer isso sem promessas falsas. A gente fazer isso e essas pessoas serem atraídas simplesmente pelo amor a Cristo Jesus, e por entenderem que o Evangelho é algo mais precioso que a gente tem, que a graça de Cristo Jesus é algo mais precioso que a gente tem. Sem a gente ficar fazendo as promessas vazias, que se você vir para cá, você vai ter uma vida melhor, que se você vir para cá, você não vai ter problema financeiro, que se você vir para cá, a sua família não vai ter problema. Porque você vai chegar aqui e talvez você vai continuar enfrentando os problemas financeiros. Talvez você vai chegar aqui e a sua família vai continuar enfrentando crises tremendas. Você vai chegar aqui e você não vai usufruir dessa felicidade que o mundo por aí tem prometido, mas a gente tem a noção que Deus nos dá uma paz, que excede a todo entendimento, essa paz que não está baseada naquilo que nós estamos vivendo, mas aonde o nosso coração está alicerçado, que é em Cristo Jesus. Então quando a gente para pensar sobre a ideia da triliça e a ideia da videira, nós estamos realmente pensando que a triliça ela é importante, não tem como nós ignorarmos o trabalho da triliça. Deus ele nos deu a estrutura e Ele fez tudo isso para que a igreja pudesse crescer. Ele como o Criador de todas as coisas, Ele que nos deu a capacidade de estruturar tudo isso. Mas Ele nos deu a capacidade de estruturar tudo isso para que de alguma forma a gente pudesse agregar um povo, a gente pudesse ajuntar um povo, que vai reconhecê-lo pela sua grandeza, que vai glorificá-lo por quem Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode dar. Então nós estamos no 6º domingo, e nessa manhã nós queremos pensar um pouco e refletir um pouco sobre a ideia da igreja como um lugar de treinamento.
E é muito interessante quando a gente pensa nessa palavra treinamento, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de treinamento é o que nós vamos aprender a fim de desenvolvermos, ou qual a metodologia que nós vamos usar para poder, de alguma forma, exercer o trabalho que nós devemos exercer. Mas Adrilícia e Videira, o autor, ele trabalha um pouco diferente esse pensamento. Eu achei muito interessante, porque nós poderíamos pensar em treinamento pelo menos em duas ações muito práticas, né? Aquele treinamento de físico, né? Aquele treinamento que foge das questões talvez espirituais, mas ele vem de alguma forma na questão mais prática. E o outro treinamento, aquele que a gente talvez vai sentar e ouvir algumas coisas, e nós vamos precisar colocar essas coisas que nós estamos ouvindo em prática. Quando vem a ideia de treinamento na sua cabeça, o que vem? O que você pensa? Porque hoje eu queria que a gente partisse em uma outra direção. Eu queria pensar na ideia da igreja como um organismo vivo. E quando nós estamos falando aqui em treinar pessoas, nós estamos falando em desenvolver essas pessoas. E não é desenvolver essas pessoas a fim delas serem, deixa eu a melhor palavra aqui, a replicadora de outros crentes, né? Ou uma máquina de trazer outras pessoas para a igreja. Alguém colocar aqui e dizer, olha, você tem que sair por aí e trazendo pessoas e a gente tem que encher isso aqui de pessoas. Não é isso não. Eu queria que a gente partisse da ideia da igreja como um lugar de treinamento e desenvolvendo o pensamento de que a igreja deve proporcionar um crescimento cristão na vida das pessoas que aqui estão. E o fato de nós estarmos sendo desenvolvidos na prática da piedade, estarmos sendo desenvolvidos no nosso relacionamento com Cristo Jesus, estarmos sendo desenvolvidos ao ponto de chegarmos à estatura de homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres parecidos com Cristo Jesus, as pessoas vão olhar para nós e ver em nós alguma diferença e vão ser atraídas pelo estilo de vida que a gente tem. E não simplesmente porque nós estamos aprendendo as formas ou as ferramentas de trazer essas pessoas até aqui. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, algo muito interessante, que na vida de Jesus ele atraía as pessoas, ele não tinha um método. E talvez o nosso grande problema é que nós estamos procurando os melhores métodos. E aí quando a gente olha Deus, a gente vê que Deus não está procurando os melhores métodos, ele está procurando os melhores homens. Ele nunca procurou os melhores métodos nas histórias bíblicas, na escritura sagrada. Ele sempre procurou homens e mulheres que estavam com corações dispostos a serem usados por ele, a serem consumidas por ele, a se gastarem por ele, e ele usar essas pessoas a fim de realizar uma grande obra. Tem aquele desenho aí que é mais antigo, né? Antigo não, 30 anos, 35 anos, passava no SBT, Milagres de Jesus, né? Era um desenhozinho que passava. E aí eu achei no YouTube, né? E aí agora eu estou colocando para os meus meninos assistirem, né? E essa semana eles estavam assistindo. E aí tá lá Jesus indo, aquela multidão, né, atrás de Jesus. Aí o João Pedro fez aquela pergunta, né? Por que tá todo mundo indo atrás de Jesus, né? E aí parece que Jesus, ele tinha esse olhar atraente, né? Ele tinha essa vida que atraía as pessoas. Mas tem duas pessoas que de alguma forma não eram atraídas por Jesus. Algumas pessoas porque queriam uma mudança de vida, uma transformação na sua vida e queriam experimentar algo novo vindo da parte de Deus. Outras pessoas porque simplesmente queriam receber os milagres de Jesus. Estavam sendo movidas simplesmente por aquilo que Cristo Jesus poderia dar. Quando a gente pega aquela passagem lá da multiplicação do pão e do peixe, né, e Jesus alimenta uma multidão, diz que tem uma grande multidão que está ali. E Jesus alimenta aquela multidão. Enquanto ele está alimentando, enquanto ele está satisfazendo e nutrindo o desejo físico daquela multidão, as pessoas estão ali. Mas aí chega um momento que Jesus ele endurece o seu discurso. E ele chama as pessoas a uma mudança de vida, ao arrependimento, a uma postura, a uma nova posição diante
da realidade que agora lhes foi apresentada. E aquela multidão foge, eles saem dali. E aí os discípulos continuam ali, e Jesus olha para aqueles discípulos e diz, olha, vocês também não vão embora. E aí Pedro diz, olha, para onde nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Se nós não estivermos sendo atraídos por Deus, porque Ele tem palavras de vida eterna, nós estamos completamente errados em nossa caminhada. Se nós estamos aqui simplesmente pelo papel, ou pelo fato, ou pela possibilidade de Deus nos conceder alguma coisa que o nosso coração anseia, nós estamos errados na nossa caminhada. Jesus, ele não é um meio para nós conseguirmos alcançar alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele é o fim de todas as coisas. Quando nós encontramos a Jesus, nós nos assentamos e nós o adoramos e nós reconhecemos a grandeza dele sobre nós. O grande problema é que muitas vezes nós temos vindo até Jesus para conseguir um concurso público, nós temos chegado até Jesus para conseguir um casamento, nós temos chegado até Jesus para conseguir um emprego, nós temos chegado até Jesus para conseguir várias coisas. E Jesus, ele não é o meio para nós alcançarmos alguma coisa. A Bíblia vai nos apresentar um Jesus que ele é o fim de todas as coisas. Quem encontra Jesus encontra tudo. E a graça dele é suficiente para nós. Quando nós estamos falando de uma igreja que deve desenvolver essa visão de um treinamento, nós estamos falando que essa igreja ela deve exercitar a sua piedade. Essa igreja ela deve viver de tal forma que eu e que você possamos olhar um para a vida do outro e entender que na vida do outro nada é mais importante do que a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E eu espelhando a minha vida na vida da outra pessoa, eu ser movido a ter esse padrão de vida. Quando nós vamos a Timóteo, e aí você pode abrir sua Bíblia lá em Timóteo, Paulo está dando ali algumas orientações àquele jovem pastor. Timóteo, ele era talvez um dos discípulos mais amados de Paulo. Pela forma que Paulo vivia, pela forma que Paulo se portava, parecia que Timóteo olhava para a vida de Paulo e ele era extremamente interessado em tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele vivia. E parece que, de alguma forma, o apóstolo Paulo olha para Timóteo e ele vê um potencial incrível na vida de Timóteo. Ele olha para aquele jovem e diz assim, olha, esse jovem ele vai ser um grande pastor. E aí ele vai olhar para Timóteo e ele vai dar algumas orientações, como deve ser o perfil de um pastor, como deve ser o perfil de um líder, como deve ser o perfil de um crente em Cristo Jesus. Eu fico olhando para a minha vida e eu queria que você olhasse para a sua vida nessa manhã. E você se fizesse uma pergunta bem clara. Quais são as pessoas que têm inspirado a sua vida? Mas mais do que isso, você tem inspirado a vida de quem? A gente tem que parar com essa hipocrisia ou essa falsa piedade que a gente tem visto por aí. E as pessoas ficam, olha, não olhem para homens, olhem para Deus. Porque Deus não erra, agora o homem ele falha, o homem ele peca. E assumir a nossa postura que nós estamos aqui para ser a manifestação da glória de Deus. E que a gente precisa ter a capacidade de bater no peito e falar igual o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E se a gente não pode bater no peito e dizer para as pessoas nos imitarem, porque nós estamos fazendo aquilo que Cristo quer que nós façamos, o problema não é a outra pessoa, o problema sou eu. Que não estou sendo tudo aquilo que eu deveria ser, não estou vivendo tudo aquilo que eu deveria viver. Esses dias eu gosto de causar polêmica no Instagram, né? E aí eu postei um negócio lá. Consegui falar na mesma postagem mal do Lula e do Bolsonaro. Aí vocês imaginam como ficou o negócio, né? E aí alguém me perguntou, você se considera um exemplo de cristão? Né? E aí eu coloquei, sim, me considero. Aí a pessoa colocou assim, tá. Eu não sei se ele concordou ou discordou. Concordou. O que ele conhece da minha vida, não conhece da minha vida Mas a grande verdade é que a gente não tem um problema de assumir quem nós somos.
Eu não estou dizendo que eu tenho uma vida perfeita, porque eu não tenho. Eu estou num processo de santificação. E santificação não é para quem está com a vida certa. Santificação é para pessoas que necessitam ser transformadas pelo Senhor. Agora, nesse processo, nessa caminhada que nós estamos, que você está, que eu estou, as pessoas precisam olhar para nós e falar o seguinte: olha, ele ainda não é tudo o que ele deveria ser. Mas graças a Deus, ele já não é mais quem ele era. É essa mudança que as pessoas precisam ver em nós. É esse crescimento que as pessoas precisam ver em nós. Nós estamos vendo um apóstolo aqui que serve de exemplo para Timóteo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele era um assassino. O hobby dele era matar crente. E aí ele tem um momento que ele tem um encontro com Cristo Jesus, e todo um encontro com Cristo Jesus causa transformação na nossa vida. Quando nós olhamos na história das Escrituras Sagradas, todas as pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, eles passaram por um processo de transformação. Eles mudaram a forma de olhar a vida, eles mudaram o seu coração, eles mudaram o relacionamento com as outras pessoas, eles mudaram o seu relacionamento para com Deus. Quando nós olhamos Isaías, lá no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Apesar de já ser um profeta de Deus, durante 5 capítulos, a mensagem de Isaías é ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6, ele olha para a vida dele, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. E aí Deus vem e toca na boca dele, purifica os lábios dele. É interessante que ele está purificando os lábios do profeta, e o ofício do profeta era a sua voz. E ele vem e purifica a ferramenta de trabalho do profeta. E aí parece que ele ouve Deus lá e a Trindade conversando, né? A quem enviaremos, quem há de ir por nós? E aí ele diz: olha, eis-me aqui, envia a mim. Talvez ele pudesse estar olhando para Deus e falando assim: olha, eu vinha fazendo esse trabalho sem ter tido um verdadeiro encontro com o Senhor, mas agora eu tive, agora eu estou preparado para poder exercer o trabalho que o Senhor tem para mim. E aí quando a gente vai olhar os próximos capítulos de Isaías, a gente vai ver Isaías escrevendo de forma grandiosa a Deus, de forma sobrenatural a pessoa de Deus. Quando chega em Isaías 53, ele fala sobre a vinda do mestre sofredor. Ali a viva profecia da vinda de Cristo, aquele que seria levado no madeiro e que as feridas dele nos trariam cura e que a sua morte nos traria paz. É esse Isaías que teve esse encontro com Deus. É um Jacó que, apesar de ser quem era, tem um encontro com Deus lá no vale, tem a sua perna machucada para marcar aquele encontro. E eu fico pensando quais são as marcas que eu tenho trago do meu encontro com Deus. De eu poder olhar para o meu coração, eu poder olhar para a minha vida e falar assim: olha, eu fui marcado por Deus nesse dia porque eu tive um encontro com Ele. E é esse apóstolo Paulo que, com toda a sua história, ele tem um encontro com Deus. E aí ele pode olhar e falar assim: olha, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. A gente precisa ter esse momento na vida da gente. As pessoas precisam ver esse momento em nossas vidas. Da onde a gente olha e diz: olha, eu fazia isso, fazia. Mas tudo passou, tudo ficou para trás. Eu era membro lá na 1º de julho. E aconteceu uma situação uma vez lá muito interessante. Uma pessoa manifestou o demônio. E um pastor estava pregando, era um pastor visitante, aquele dia. E o capeta levantou lá na vida daquela mulher e começou a falar assim: olha, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você está aí pregando a palavra, mas você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. E aí aquele pastor ficou só olhando, né? E aí falou um monte de coisa assim, né? Eu fiquei até pensando naquele dia, eu falei assim: gente, se ele fez tudo isso, tem que tomar o microfone dele, né? E aí aquele pastor virou e falou assim: ó, você só esqueceu de falar uma coisa. Aí a mulher lá que estava com o capeta lá falou: esqueci nada não, falei tudo. Falou assim: você esqueceu de falar uma coisa. Esqueci não. Ele falou: você esqueceu de falar o dia que eu tive um encontro com Cristo Jesus, que Ele transformou a minha vida, que o sangue dele me purificou de todos os meus pecados. E hoje eu tenho autoridade para dizer para você: saia em nome de Jesus. E a mulher caiu no chão. E aí ele continuou pregando.
O que marca a nossa vida não é o nosso passado. O que marca a nossa vida é o dia que nós tivemos o nosso encontro com Cristo Jesus e o que nós podemos viver a partir desse encontro. Amém. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Quando nós estamos pensando aqui nessa igreja como um lugar de treinamento, eu gosto aqui de 2 Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 17. Vamos pegar o versículo 10 em diante, que diz o seguinte: a recomendação do apóstolo Paulo aqui a Timóteo, tá? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais teve convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E aí ele vai começar aqui algumas orientações sobre pregar a palavra e viver e toda uma situação aqui que a gente já sabe. Eu não sei, mas eu acho que nesse trabalho da videira que nós estamos precisando exercitar, eu acho que a gente precisa ter a capacidade de conseguir sentar com pessoas e falar com as pessoas: olhem para a minha vida. Vejam a forma que eu estou lidando com essas situações, para que isso possa servir de inspiração para vocês. A igreja, ela precisa resgatar esse valor que foi perdido na história. Eu acho interessante que tem toda uma instrução bíblica sobre a questão do relacionamento e da vida da igreja, dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, que talvez as cãs brancas devem ser respeitadas como sinal da experiência que essa pessoa tem e da vida que ela tem com Cristo Jesus. A minha situação é complicada. O senhor também, pastor. O senhor também não vai ficar com esse negócio da cã branca, não. A gente está começando a ser arrebatado pelo cabelo. Esses dias alguém estava malhando de mim porque eu era careca. Né? Eu falei, para uns Deus deu cabelo, para outros inteligência. Esse exemplo que a gente precisa passar para as outras pessoas. Mas sabe o que eu acho interessante quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo aqui? É porque apesar de Timóteo ser um jovem, ele não diminui a responsabilidade de Timóteo. Ele fala assim: olha, Timóteo, você viva de tal forma que você seja um exemplo, que você seja um padrão para os fiéis. Ele não diz assim: ó, você olhe para os mais velhos da sua igreja, você olhe para os anciões, você olhe para os mais experientes e copie o que eles estão fazendo. Não, ele traz uma responsabilidade. A vida do mais velho nos deve servir de inspiração. O mais velho, ele deve entender a sua responsabilidade de ensinar quem é mais novo do que ele. Mas o mais novo não é aquele que para e fica simplesmente contemplando os ensinamentos. O mais novo também é aquele aqui, de acordo com Paulo, que ele vai parar e vai dizer: olha, a minha vida precisa ser um padrão, a minha vida precisa ser um exemplo para aqueles que são mais velhos do que eu.
deles olharem para mim e eles conseguirem perceber em mim um relacionamento que eu tenho com Cristo Jesus. A vida que eu tenho com Cristo Jesus e eu poder ser usado como exemplo. Quando nós estamos pensando nessa igreja como um lugar de treinamento, como um lugar de vida, nós estamos falando aqui de relacionamentos que podem ser imitados. De uma vida que pode ser imitada. A gente transferindo tudo aquilo que Deus tem feito em nós e olhando na vida do outro como um bom depósito. Para eu poder aplicar naquele coração aquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha história. Eu fico olhando a vida de Timóteo, né? E Timóteo aqui, ele estava bem aquém, talvez, dos grandes padrões que a gente pensaria de um grande líder. Até porque ele tinha ali como exemplo Paulo, né? O apóstolo Paulo vem falando, olha, eu passei o sofrimento, o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, ele sofreu as chicoteadas, ele enfrentou muitas coisas. Talvez a gente olhe a história de um homem assim e a gente fala assim, quem sou eu diante dessa história? Né? O que eu posso testemunhar diante dessa história? Mas o que chama a atenção do apóstolo Paulo aqui é que ele não está dizendo o seguinte, olha, eu era isso, eu fazia isso, eu fazia isso. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou um imitador de Cristo Jesus. Às vezes eu vejo algumas pessoas contando os seus testemunhos, né? E tem umas placas, né? Por aí que a gente vê espalhado, né? Vem ouvir o testemunho, né? Ex-bruxa, ex não sei o que, ex não sei o que, ex não sei o que, ex não sei o que. Aí a gente vai lá ouvir, a pessoa passa 50 minutos falando tudo que ela fez de ruim, né? E chega, parece que o sangue está descendo assim, né? Que placa assim no e tal. Aí fala assim, aí no final, Deus apareceu para mim, eu me converti e agora eu estou aqui. Né? Parece que o apóstolo Paulo muda isso. Ele começa dizendo o seguinte, olha, eu tive um encontro com Cristo Jesus, eu era um perseguidor, mas depois que eu tive um encontro com Cristo Jesus, eu passei a enfrentar isso, 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 isso. Eu enfrentei o sofrimento. Enfrentei lutas, mas não se preocupe, porque isso faz parte da história do povo de Deus. E nada pode ser comparado à glória que está sendo nos preparado lá na frente. Toda essa luta vai se tornar pequena mediante a vitória que Cristo Jesus nos deu lá na cruz e que um dia nós faremos com Ele lá no céu. A gente não prega mais sobre o céu. A gente tem perdido essa mentalidade de que nós não estamos aqui para viver aqui. Que nós estamos aqui de passagem, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria, ela é além daqui. E que se nós estamos aqui, nós temos um papel a cumprir, como o Mateus falou hoje no louvor. Deus nos colocou aqui simplesmente para glorificar e adorar o nome dele, nada mais do que isso. Você não é um médico, você não é um contador, você não é um professor, você não é uma professora, você não é um bancário, você não é um policial, você não é um estudante, você não é nada disso. Você é uma pessoa que foi criado para a glória de Deus. Você está fazendo essas coisas por enquanto. Mas isso tem data. Isso não define quem nós somos. O que define quem nós somos é o nosso chamado. E as pessoas precisam olhar para nós, elas precisam ver isso em nós, elas precisam ser movidas por isso. Eu realmente anseio e desejo que como igreja a gente possa viver um padrão de vida que manifeste a Cristo Jesus. Numa tribo, um vilarejo, na verdade, não era uma tribo, alguém foi lá pregar o evangelho, os missionários chegaram. Ninguém tinha ainda ido, de acordo com a história lá da junta, nesse lugar. E eles chegaram lá e começaram a falar de Jesus. Né? E aí um senhor muito antigo daquela tribo virou e falou assim, não, Jesus morou aqui. Né? E o pessoal falou assim, não, Jesus não morou aqui, Jesus ele viveu aqui há mais de 2000 anos. Falou, não, ele morou aqui na nossa tribo. Ele faleceu, eu vou levar você lá no túmulo dele. E aí chegaram lá no túmulo e falaram assim, ó, ele está enterrado bem aqui, inclusive a casa dele é daquela casa ali.
Né? E o pessoal não, Jesus não passou por aqui. Ele, não, vamos lá. Entraram dentro daquela casa e começaram a ver as coisas. E aí o pessoal achou alguns escritos que tinham o nome de um missionário que tinha chegado naquela tribo, até hoje ninguém sabe como. Né? E a vida daquele homem era tão semelhante à vida de Cristo Jesus, que quando eles começaram a falar sobre Cristo Jesus, a primeira pessoa que veio na cabeça deles era daquele missionário que tinha morado ali com eles. Eu ainda não sou assim, mas eu acredito que eu posso ser, se eu lutar contra os desejos da minha carne. Nessa luta que o apóstolo Paulo diz, olha o bem que eu quero praticar, isso eu não pratico, o mal que eu não quero fazer, isso eu tenho feito. Mas chegar ao ponto das pessoas olharem para a minha vida, das pessoas olharem para a sua vida e verem Jesus em nós. Para isso Deus nos deu a igreja. Porque aqui a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. E a gente precisa ser uma igreja que tenha a capacidade de chegar e olhar e falar assim, ó, Mateus, não está certo isso na sua vida. Né? E aí geralmente a resposta que a gente dá é o seguinte, o que você tem a ver com a minha vida? Né? Minha vida é minha. Né? Não, a sua vida não é sua, a sua vida também é minha, porque nós somos um corpo. E se a sua vida não estiver boa, a minha vida também não vai estar boa. A gente precisa ter essa capacidade de entender que a vida do outro não é a vida do outro, que a vida do outro é uma responsabilidade. E que a gente está caminhando, e a gente está trabalhando, e a gente está lutando para poder ser uma igreja que manifeste Cristo Jesus. Que seja a tipificação da glória de Cristo Jesus. Que seja a manifestação da glória de Cristo Jesus. Por isso que eu falei, o trabalho da videira é mais difícil do que o trabalho da treliça. Porque a gente vai se indispor. Porque não é bom quando alguém chega pra gente e senta com a gente e aponta coisas que precisam ser mudadas em nós. Coisas que precisam ser transformadas em nós. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, e a Bíblia fala sobre uma exortação em amor. Mais do que palavras agressivas. A Bíblia diz que uma palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a ira. E ela tem a capacidade de tocar o coração. Eu era de uma igreja que não podia bater palma. Era proibido naquela época, bater palma na igreja. E a gente começou a fazer uns cultos, né? E aí, jovem, né? Eu falei assim, olha, o culto jovem está liberado, bater palma. Né? E aí, obrigado. Eu falei, não, então vamos fazer nas casas. Na casa ninguém vai achar ruim. Né? A imaturidade, né? Nossa, quando jovem, né? Querendo mudar a igreja. A igreja estava lá, e está bem, tem gente que gosta. Né? E aí eu falei, vamos bater palma nas casas. E aí teve uma reunião lá, da liderança da igreja, e aí a irmã levantou e falou assim, eu não entendo a cabeça dos jovens. Porque sabe que não pode bater palma. E o Weber está levando os jovens da igreja a ficar batendo palma. Eu realmente não entendo a cabeça desses jovens. Aí eu falei assim, minha irmã, se a irmã que já foi jovem não consegue entender a minha cabeça, imagina eu que nunca fui velho entender a cabeça da irmã. E aí aconteceu isso, o pessoal viu. E aí uma velhinha lá da igreja, muito sábia, aquela mulher, ela falou assim, filho, vem aqui comigo. E aí pegou na minha mão, aí falou assim, pastor, eu vou usar a sua sala. Né? Pegou na minha mão e veio puxando. O pastor olhou para mim e falou, deu ruim para você. E eu fui. E ela chegou lá e falou assim, olha, eu estava disposta a defender, porque eu acho que os jovens são mais alegres, as coisas já mudaram um pouco. Mas eu não vi sabedoria na forma que você falou com aquela irmã. Você desrespeitou aquela irmã. Nada mais prudente agora do que você voltar lá e pedir perdão, já que você falou em público, pedir perdão na frente de todo mundo. Eu acredito que você, como servo de Deus, não vai ter problema de fazer isso e você vai voltar lá. Eles estão aguardando. E aí eu voltei. E fui. E pedi. Mas talvez se aquela irmã tivesse chegado para mim e falado assim, você tem que fazer, que não sei o que, e tal, e pá. Eu tinha brigado com ela também. Mas o fato dela chegar banhada no amor de Cristo Jesus, exortando com toda bondade e longanimidade, quebra o coração.
da gente. Tinha um irmão lá na L Norte, no outro em Bittencourt, já falecido, diácono da nossa igreja. Eu, seminarista, preparei meu primeiro sermão, usei Spurgeon, Jonathan Edwards. Eu fiz um sermão que era para ninguém botar defeito no meu sermão. Que sermão! Aquele sermão foi bom, meu sermão. E aí ele passou na porta e virou assim e falou assim: Heber, eu vi que você preparou muito bem essa mensagem, você estudou bastante. Aí eu falei: sim, irmão, foi muito estudo, né? Mais de 10 horas estudando, lendo vários livros e tal. Aí ele falou: deve ter sido muito boa, eu não consegui entender tudo o que você falou, mas eu vi que tinha muita profundidade. Da próxima vez, alimente os coelhinhos também, não alimente só as girafas, porque as girafas têm capacidade de pegar aquilo que está lá em cima. Os coelhinhos só comem aquilo que cai aqui embaixo. Eu entendi o que ele quis dizer. Você não pregou nada. Seu sermão foi muito bom, mas não tocou o coração das pessoas que não tinham a capacidade acadêmica e teológica que você tinha. Naquele dia eu decidi, eu preciso pregar de uma forma onde todas as pessoas consigam entender. É a forma que a gente fala. Essa igreja videira, essa igreja que quer manifestar essa vida de Cristo Jesus e que quer ser aquilo que Cristo Jesus quer que nós sejamos, ela precisa ser um lugar de crescimento, ela precisa ser um lugar de acolhimento, ela precisa ser um lugar de relacionamento, onde a gente está sendo treinado não a sermos máquinas de ganhar pessoas para Cristo Jesus, mas de sermos homens e mulheres que refletem Cristo Jesus, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar assim: eu preciso ser igual a Ele, eu preciso ser igual a ela. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que Deus possa nos desafiar com o seu Santo Espírito nessa manhã, que nós possamos responder ao desafio de Cristo Jesus, de sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos, e não aquilo que nós queremos ser. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos pela Tua palavra, Pai. Nós te louvamos porque mesmo imperfeito como somos, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor tem usado de graça, o Senhor tem usado de misericórdia, o Senhor tem usado de vida sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Nós queremos te pedir, Pai, nessa manhã, use as nossas vidas, Pai, de uma forma que o nome do Senhor seja honrado, que seja glorificado, Pai. A gente sabe que a gente não tem capacidade, mas isso é o que o Teu Santo Espírito produz em nós, Pai. É o que o Senhor faz em nós. E nós nessa manhã queremos abrir os nossos corações. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E nós oramos pedindo que o Senhor nos transforme, Pai. Que o Senhor nos use. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.